Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, olha, o sinal amarelo deu uma acendidinha no Rio de Janeiro. Nós não temos notícias boas numa das que é uma das melhores pesquisas que a gente tem no mercado hoje, que é a da Genial Quaest. É da Quaest, né? Quem paga é a Genial. E os resultados não são bons nem para o Estado, para a disputa estadual, nem são bons para a disputa ao Senado e também não são bons para a disputa ao governo federal. Eu vou falar um pouco da pesquisa. Antes, eu queria dizer o seguinte para vocês. Qual a importância do Rio no cenário eleitoral? O Rio é o terceiro maior estado em eleitores. Primeiro São Paulo, segundo Minas, terceiro Rio. Ou seja, é o Sudeste. Junto com o Espírito Santo, esses quatro estados formam, como vocês bem sabem, a região Sudeste. Região Sudeste que tem mais de 40% dos eleitores, 41, 42%. E o Nordeste, que é segundo lugar em eleitores, tem 25, 30. A Adri pode até pegar direitinho enquanto eu estou aqui falando, né, qual a proporção de eleitores dessas regiões. Em geral, o que acontece nos últimos anos, pelo menos desde 2002? O PT ganha no Nordeste bem e costuma perder no Sudeste, mas ou empatar ou perder de pouco. Por quê? Porque em São Paulo a diferença pró-candidaturas mais à direita é muito grande, perdia feio em São Paulo e equilibrava com Minas e Rio. Este ano está se mostrando, já foi assim no ano passado, eleição presidencial passada, em 2018, os resultados no Sudeste foram piores ainda, porque perdeu tanto São Paulo quanto o Rio quanto Minas, o Haddad, né? Mas no Rio de Janeiro perdeu de 65%. Foi 6-3 lá. Foi goleada. Nessa eleição, o que está acontecendo agora? Vamos lá. Né? O Bolsonaro tinha 47% de negativo na avaliação dele na última pesquisa, que deve ser de abril. Foi para 46%. Margiou ali, né? O positivo, que era 26, foi para 30. E o regular, que era 26, foi para 22. Então, houve uma melhora na perspectiva do governo com tudo isso acontecendo. Botijão a 150, situação terrível, gasolina 8, 9, salário mínimo desvalorizando, tudo isso, o genocida melhorou sua avaliação. Ele merece ser reeleito? Era 61 em abril, caiu para 58 agora em maio. Era 36 de gente que achava que merecia, foi para 38. O que tem acontecido? Se o cara acha que o Bolsonaro tem que ser reeleito, ele vota nele. Qual que é a votação dele no primeiro turno? 35. Quantos acham que eles merecem se eleger? 38. Diminuindo a rejeição a ele, aumenta a votação. Ele captura. Essa é a loucura. O Bolsonaro captura integralmente todo o positivo que ele tem. Porque, em geral, isso não acontece, não é assim tão simples. A Marta, por exemplo, Suplicy, tinha uma avaliação muito boa do governo em São Paulo e, pessoalmente, ela não conseguia captar. O Dória é um bom exemplo. Em São Paulo, o governo dele é mais bem avaliado que o do Bolsonaro. As pessoas acham o ótimo e bom do Dória maior do que o do Bolsonaro. Aí vai perguntar quantos votam nele? 3%, 4%. E o Bolsonaro? Todos que acham o governo dele ótimo e bom. Isso, se ele melhorar a avaliação do governo, ele captura todos os votos. Intenção de voto espontânea. Lula, 25%, Bolsonaro, 23%. Era 24-21%. Ficou em 2% ainda de vantagem para o Lula. Mas aí vai na estimulada, 35% para o Lula, 35% para o Bolsonaro, 6% para o Ciro Gomes, 2% para o Dória, 2% para o Janones. É impressionante. O Dória não passa o Janones. 1% para Simone Tebet, 0% para o Felipe Dávila e 0% para o Luciano Bivar. Em resumo, o Bolsonaro estava perdendo para o Lula,
de 39 a 31 em abril e empatou de 35 a 35. Rovai, o que isso significa? Significa que se ele continuar crescendo neste ritmo, ele evidentemente vai passar e abrir. Sabe aquela corrida de Fórmula 1 que o cara encosta e na hora que passou abre? Há esse risco, Rovai? Infelizmente há. Por que há esse risco? E aí a gente vai para outra parte da pesquisa. Porque o Lula não está numa confusão da candidatura a governador, né? O governador atual do Rio é o Cláudio Castro. Intenção de voto, segundo turno estimulada. Castro, 38%. Freixo, 32%. Isso no segundo turno. Peraí, vamos pegar o primeiro aqui. Intenção no primeiro turno para a gente... Aqui. Opa, Rovai já vai conseguir chegar. O Rovaizinho, né, vai conseguir chegar, né? Até 2 salários mínimos, fundamental, intenção de voto para governador sexo, eu não quero ver o sexo, amigo. Aí, estimulada. Cláudio Castro, cenário 1, 25, Freixo 18, Rodrigo Neves 8, Ceciliano, que é do PT 2. Acontece o seguinte, e esses são mais ou menos os candidatos. O Bolsonaro vai fechar com o Castro. E o Castro tem uma avaliação positiva no Rio, né? Quem você prefere que vença as eleições? Castro, mais ligado a Lula, 33, mais ligado a Bolsonaro, 32, nem ligado a Bolsonaro, 28. O Castro pega os ligados a Bolsonaro e os nem ligados a Bolsonaro e Lula. Hoje ele passou o Freixo, abriu, e essa disputa do Freixo com o Rodrigo Neves, o Ceciliano não tem espaço na chapa, já que o PSB quer lançar o candidato ao Senado e o candidato ao governo do Estado. Lá está deixando o Lula, que poderia ter um monte de palanque no Rio, sem palanque nenhum. Então, nós temos uma situação muito complicada no Rio e que o mesmo movimento que o Lula e a Gleisi fizeram em Minas terá que ser feito urgentemente no Rio. Tentar unificar as chapas. O Lula tem um problema, que ele não pode unificar o PDT com ele, já que o Rodrigo Neves lá é PDT. Mas ele tem obrigação de fazer sentar Molon, Freixo, Ceciliano e resolver esse imbróglio. O Molon quer ser candidato ao Senado, o Ceciliano quer ser ao Senado, o Freixo quer ser governador, não tem acordo com o Rodrigo Castro. Isso vai criando uma zona de conflitos e de dificuldades e onde o Bolsonaro vai avançando. Os 35 a 35 dessa pesquisa Quaest entre Bolsonaro e Lula são um sinal amarelo passando para o vermelho. Se o Bolsonaro passa o Lula no Rio e abre do Lula no Rio, a tendência é que vá acontecer algo semelhante depois de São Paulo, que é um eleitorado ainda mais conservador que o do Rio, principalmente o do interior de São Paulo. Perder no Sudeste para o Lula é algo muito grave nesse contexto, porque sim, pode complicar a sua eleição. Enfim, olhos para o Rio. Se eu fosse da campanha do Comitê Central da campanha do Lula hoje, eu estaria parando tudo para resolver os problemas do Rio de Janeiro. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijas e beijos a todas, todos e todes.